Revisa mais um vídeo, família Palmeiras, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações. Está por detalhes o desfecho, é isso mesmo. Nino, muito próximo do Verdão, é sobre isso o dia de hoje. E as informações exclusivas sobre John Arias. Facincani trouxe tudo para a gente. Fique até o final do vídeo, já deixei no comentário a opinião de vocês. Dá uma dica no cortezinho do Sem Firula e também do canal do Facincani, onde se destrincharam as informações do mercado da bola do Verdão. Beleza, turma? Vambora pro vídeo. Que o Palmeiras e o Zenit estão alinhando detalhes importantes aí para que a negociação saia do papel. O Zenit está irredutível nos 12 milhões. Porém, quando o Palmeiras fala não tem proposta no papel e etc e tal, a discussão dos detalhes tem, obviamente, a ver com a história do John. Por quê? Porque se o Zenit comprar o John e exercer... Ontem, inclusive, ele fez até um post enigmático em rede social dizendo obrigado por tudo e tal, né? O John. Praticamente se despediu do Bragantino, pelo menos é o que deu a entender no post. Eu sou bloqueado, eu não sei. Ele te bloqueou? Eu não sabia. Te bloqueou? Eu não sabia. Você vai chorar? Você ficou falando que John era calça jeans, era boné, o cara te bloqueou. Mas enfim, eu ainda não sou bloqueado pelo John. Então, ele fez lá o post enigmático. Então, tudo indica que a história, ela teve ontem um desfecho, né? O Bragantino, ele deve vender o John por 20 milhões de euros. E nessa brincadeira, o Palmeiras tem 20% de contrato. Então, são 4 milhões de euros a receber. Sim. De 12 para 4, são 8 na subtração. 12 menos, não é isso. 12 para 4 são 8, né, alemão? É isso. É isso. Ele é de humor. Não, alemão. É que ele não. Ele parou, ele falou, não, 12. Não. Isso. Ô, Facinho. Tá certo. Obrigado. Ô, Facinho, não Entendeu? faz isso, não. Não, é porque ele tava me zoando, entendeu? E aí é o seguinte... desbloqueou. Desbloqueou? Então vamos comemorar o aniversário também, aqui, né? Facinho, se você tá bloqueado. Então, e aí, além de tudo, o Palmeiras tinha feito a primeira abordagem em dezembro em cerca de 7 milhões. Então, sobe mais 1 milhãozinho e a história, ela casa, ela fecha, né? Tanto é que hoje o Matheus Montenegro, que é o novo presidente do Fluminense, ele veio ao público falar que ele quer o Arias, que ele quer o Nino. Engraçado que ele se contradiz na mesma frase, né? Eu vou exercer a cláusula, eu não sei os valores, mas não prometo. Pô, tudo a ver. Não, foi bem pra caramba. Não sei os valores, não garanto nada, mas eu vou exercer a cláusula. Então, se você vai exercer a cláusula, então você sabe o valor. É lógico. Então, não tô entendendo mais nada nessa brincadeira toda, né? Enfim, do Nino, não, quero esperar pro meio do ano. Ô, presidente, eu acho melhor você correr, porque o que aconteceu? No ano passado, antes do senhor assumir o Fluminense, a gestão anterior do Mário Bittencourt, ela acertou com o Nino a vinda para o futebol brasileiro, quando o Nino estava em férias. O problema é que eles acertaram com o Nino e não conversaram com o Zenit e ainda colocaram na condicional do Nino conversar com o Zenit e pedir a liberação. E o Zenit falou, olha, volta pra cá, amigão, você não tá liberado não, mas eu já tô aqui no Brasil, tem pré-temporada. Não, mas o Fluminense, eu me acertei com o Fluminense, ótimo, vem pra cá, não tem nada disso. E o Palmeiras fez o caminho inverso. O Palmeiras fez todas as consultas com o Zenit. E aí, o que o Zenit fez de movimento recentemente, tá? Entendia-se, evidentemente, que o Palmeiras e o Zenit não entrariam em acordo, ou o Fluminense, porque o Zenit não queria vender o Nino. Só que, nos últimos dias, o Zenit comprou o capitão da seleção da Rússia, zagueiro, Igor Divev, que era do CSKA. Então, se você contrata o capitão da seleção da Rússia para a zaga, é porque, obviamente, um dos zagueiros pode ter a chance de sair. E o Nino tem essa chance. Porque o Nino tem um problema particular, em que ele gostaria de voltar ao Brasil para ter esse acompanhamento do programa dele, do problema dele. Então, essa indicação da compra do zagueiro, dessa negociação e da retomada da conversa com o Palmeiras pode ter a ver também, óbvio, com esse desejo do jogador, com a compra, obviamente, do zagueiro da seleção da Rússia, né, do Divev, que era do CSKA. E agora com esse martelo do John,
para ser batido. Porque a partir do momento que bateu o martelo do John, é óbvio que o Palmeiras vai virar pro Zenit e falar assim, é o seguinte, não precisa nem pagar. Vocês são obrigados a pagar, mas não precisa, eu tô abrindo mão. Facinca de 0 a 10, então. Chance do Nino vir pro Palmeiras hoje. Então, 0 no a 10. Palmeiras, não é esse Nino. Esse Não Nino tem aqui. nada a ver. Não é- Não tem nada a Não é ver. esse? Não. Esse é zero, esse aí é De zero. gracinha, né? Não, tá cheio de graça. Sexta-feira, tá indo pra Cubatão passar férias. Esse Nino não, é outro, ele é o do Zenit. É um esse eu pouquinho não acho, melhor que esse, né? Esse Esse aí é fantástico na profissão dele. esse aí na profissão dele é muito bom, mas como jogador de futebol, eu acho que ele é nota zero. Agora, o Nino de verdade, tira daí da tela. Mas você viu que pegou com o Nino, né, o Facim? E aí o que aconteceu? Alemão, a chance, no Palmeiras hoje, eles estão bastante confiantes. Bastante 8, então. confiantes. De 7,5 a 8. Mas aconteceu outra coisa. Mas é aquela coisa, a história do Claudinho tava. Não me Se fala. você me perguntasse a chance na época, era- era 9,9. Me fala nisso. E o Palmeiras tomou um chapéu no 0,1. Mas eu acho que a venda do John, ela vai... Casar? Vai ajudar bastante nessa Claro, negociação. porque só- Talvez o que falta ali pra engatar... Porque é só se você tiver um cérebro de chorume, pra você não virar pro Zenit De chorume. e vai comprar o John e falar assim, cara, não exerce os 20%. Não, Entendeu? e aconteceu uma outra coisa, né, que mudou-se tudo ontem, porque os tempos mudaram, né? Antigamente, como é que você sabia das notícias que aconteciam? Não tinha rede social, não tinha nada. Abria a janela, tem as duas mulheres na janela. Ô, fulana, você viu a filha da Carminha? Tava saindo com o dono, com o filho do Gostei, Ricardo gostei. açougue. Continua, Agora fez tá bem. no mercado. Essa menina tá dadeira pra todo mundo. Era assim que você sabia. Hoje, Pô, a dona Alfreda aí tá que tá, hein? hoje é rede social. E o Nino passou a seguir em redes sociais a Leila Pereira. Sério. E aí, quando o Nino E aí? passa a seguir a Leila Pereira, Aí virou notícia. virou notícia. Nossa, as redes sociais Ah, é? palmeirenses desesperadas, porque o Nino... Mas você sabe uma coisa? WhatsApp. Então, o senhor tá querendo tirar um sarro, mas eu vou falar uma coisa pra você. Não tô tirando sarro, falando O ano passado, na novela do Andréas Pereira, lembra? Todo Sim. dia vem, não vai. Aí vem, não vai. Aí vai, agora certo, tal, mas o Fula não Aí quer. descartou, teve uma hora que descartou. Não, aí Pegou uma descartou, hora aí que descartou, descartou. bem lembrado. Aí os valores assustam. Aí agora não tem... Aí é o mesmo papo, não tem proposta no papel. Acerta que o jogador não tem proposta, tal. Até que o Andréas Pereira passa a seguir a dona Leila. E dali pra frente houve um desenrolar Direto, da história. né? Direto. Então assim, eu não acredito que um jogador vá seguir a presidente de um clube aleatoriamente. Porque ela foi chefe da delegação do Palmeiras. Não, tem São coisa. indícios. Tem coisa. Entendeu? Ele, obviamente, ele segue o Veiga, segue o Paulinho. Não, o que eu entendo, assim, quando se fala que não tem no papel, né? Você tá conversando, mas não tá no papel, foi o caso do Claudinho. O Palmeiras tinha se acertado com o Claudinho. Mas aí fica aquela encebalândia, porque a Barra Funda devia chamar encebalândia. Ou que clube para embaçar, encebar em negociações é o Palmeiras. Aí começa sempre a aparecer um pelo. E aí fica difícil. O negócio pega, não rende. Entendeu? O negócio não anda. O Claudinho foram 3 vezes, o Jorginho foram 2. Então, quando se fala, olha, e realmente a informação do Facincani é perfeitíssima, é essa mesmo. Tá? A negociação do Nino com o Palmeiras andou demais nas últimas horas. Mas eu entendo também, assim, quando fala, olha, falta o papel. O que é o papel? Não é você mandar um fax lá para a Rússia, né? Eu acho que É talvez você mandar agora. um negócio no papel. Então, eu acho que o que estão esperando agora, de fato, e não haveria uma necessidade, é o seguinte: é você fazer a proposta de 12 milhões, então, ou 11, entra no meio termo ali com o Zenit, se é que vai haver um meio termo. E depois que concretizar o John, vai descontar do valor. Porque burocraticamente é difícil. Tudo que você envolve dólar, envolve euro, tem a questão comercial, envolve isso. Claro, Então tem um processo muito burocrático muito complicado. Não é você falar assim, fechou, tal, manda o dólar pra cá. Não funciona Não, assim, você né? você tem que fechar. Tem clube que aceita a cotação daquele dia, tem clube que aceita a cotação variável. E o Nino é melhor que o Fux, que o Murilo? é. O Murilo? Murilo, se você quiser levar pro Morumbi, Tá fica à vontade. Para. O Murilo já Contratou foi. Dória. Tem problema. Olha, eu vou falar que o Dória hoje é melhor que o Murilo, hein? Quantos anos tem o Nino? 29. É, o Murilo já é um pouco mais, né?
Murilo deve ter uns 32. Não, o Murilo é similar também, não é muito mais velho, no não. Palmeiras já foi, mas tá numa queda Mas livre. ele teve uma boa passagem de. Mas como caiu? Murilo 28. Então, Caiu muito. os zagueiros do Palmeiras, acho que pode, nesse cara. ano Não chegou o viveram de Micael, fases, acharam que, né? nossa. Não, Desde Micael, o O primeiro Palmeiras momento eu falei, já não é abriu possível. negociação para renovar com o Gomes, né? Gustavo Gomes. Já... É aí que tá, eu acho isso perigoso. Eu também, exatamente o que eu ia falar. Eu acho que assim. Já tem contrato até 27, Isso. já não é mais o mesmo. Isso. Segura, né? É um grande capitão, é um grande cara importante, mas você vê que em jogos recentemente, quando precisou do Gustavo Gomes mesmo, ele fez menos partidas nível Gustavo Gomes do que se esperava. Tenho medo, porque eu acho que Também o Gustavo Gomes, ele já atingiu um nível de virar uma entidade da história do Palmeiras. É isso. Concordo. Ele já é, pra mim, do mesmo nível de Luiz Pereira, de Antônio Carlos, Concordo. de, sabe, jogadores assim. Faz homenagem pra ele, Valdemar tudo bem. Fiume, É mas isso aí. 2 anos ainda? Tem Assim, contrato? o Gomes, daqui a 20, 30 anos, quando nós vamos falar da história do Palmeiras, do jeito que a gente fala hoje, Vai do ser que o maior. do que já aconteceu, daqui a 20 anos nós vamos olhar a história do Palmeiras. Puta, e o Gustavo? Ah, não, Gustavo Gomes é esse aí. Porque, Concordo por com exemplo, hoje, pra minha geração, para aqueles que viram os times do Palmeiras do começo da década de 80 pra cá, eu já coloco o Gustavo Gomes na minha seleção do Palmeiras de todos os tempos. E dessa atual geração vencedora do Palmeiras, que é a geração mais vencedora da história do Palmeiras em termos de títulos, é o único jogador que eu coloco na minha seleção. Porque seleção a gente se baseia em individualidade, né? Quem foi melhor? Qual o melhor goleiro? Melhor lateral direito? Então, assim, dessa atual geração de 2015 pra cá, são 10 anos completos, eu só coloco o Gustavo Gomes. Ah, mas você não coloca o Dudu? Gostaria, mas coloca o Edmundo antes. Ah, mas você não coloca o... Vai, quem? O meu ataque é Dudu, Evair e Edmundo. Tá, beleza. O Dudu acho que é um cara que não é absurdo você colocar. Não, claro que não. Porque eu não coloco 3 atacantes. Eu coloco 3 dois, atacantes, você que eu coloca coloco o dois. Alex e Rivaldo O no Alex meio. e Rivaldo, sim. Né? E boto César Sampaio e Mazinho. Então, e já de frente pra trás eu coloco o Arce e não o Cafu, porque eu tô falando de Palmeiras Cafu e não foi de pouco seleção tempo, brasileira. Eu tô falando de Palmeiras, então pra mim é Arce, Gustavo Gomes, Luiz Pereira, que eu vi jogar ainda, e Roberto Carlos. É o time que eu coloco. E o Marcos no gol. Essa coisa de você ficar... Rovilson não entra na seleção. Quem? O Rovilson. Tá na reserva imediata do Roberto Carlos. Essa questão de você ficar renovando o contrato, prorrogando por homenagem, por serviços prestados, é sempre muito perigosa. Aliás, o próprio Marcão, goleiro, falou sobre isso. Sobre a última renovação de contrato por 2 anos, que ele praticamente não joga. Mas chama a atenção que o Palmeiras, nos últimos anos, não vinha fazendo isso, né? Ele vinha realmente assim, ó, obrigado pelos serviços prestados, mas se eu acho que você não vai mais render, eu não vou renovar contrato. Ao contrário, Foi assim Lelê. com o Felipe Melo, Então, foi- Só com os amiguinhos. Aí que o tem. próprio Everton. Você tem personagens a serem escolhidos. Daverson. Depende do personagem. Depende de quem, se é amiguinho, se não é... Se o personagem é um cara que Não questiona. tem personalidade, se o personagem é um cara que fala um pouco mais, se o cara contesta, Tchau. se o cara pede pra jogar, aí, meu irmão, ó, queima da linha. Se se torna em coletiva, desculpa, em entrevista mais forte ou mais... O cara é sincero. Exatamente. E essa aqui, Facinca, a Fluminense parece que não entrou, né, na negociação, mas tem uma cláusula no contrato do Arias lá na Inglaterra de que se ele receber uma proposta, o Fluminense ele é avisado e aí ele pode Quanto ao Nino também, viu? É a mesma Também? cláusula. É. Sim. E aí o Fluminense pode exercer essa cláusula de preferência Então, aí. o que aconteceu na história do Nino é que o Zenit ficou pé da vida com o Fluminense. Isso que eu sei. Por que a conversa com o Palmeiras adianta? Porque o Zenit não quer negociar com o Fluminense. O que o Fluminense coloca de que, vou no meio do ano, vou trazer o Nino, que eu quero, é talvez esperar que melhe a situação com o Palmeiras, e aí o Zenit se encha do Nino e no meio do ano vende o cara. Só que tem um problema. No meio do ano, o Campeonato Russo, ele tá a plenos pulmões. Assim como o nosso. O calendário da Rússia é alinhado ao brasileiro. Não sabia. Pra quem não sabe, o Campeonato Russo começa no primeiro semestre e termina no segundo. Não é? Ele não tá alinhado ao calendário europeu. Tanto é que o Krasnodar, que é o atual campeão, foi campeão em dezembro. Eu Eles achei que tá param, jogando eles pra param no torcida. começo, fim de ano, por causa do inverno, né? Que o inverno lá é sim, rigoroso. O Né? Fluminense tá jogando pra torcida. Então, não faz o menor sentido trazer de volta o Arias. Ué, por que não? Porque tem um negócio, é mais ou menos o que a Lei explicou quando saiu o Danilo. E o Palmeiras reclamaram muito que o Palmeiras não foi atrás do Danilo de novo.
Então ela falou, olha, eu fiz um negócio pro Palmeiras receber, acho que há 3 anos, se não me engano. Receber em 3 anos o Danilo. Então você coloca naquela que tem para arrecadar aqueles valores juntos. Quando você faz um negócio desse nível de valor, que você praticamente zera a negociação que você fez, parcelada lá na frente, você não só está pagando isso daí, mas você está matando um dinheiro que você estava contando que você ia entrar lá na frente. E o Palmeiras abriu conversas com o Zenit por Nino. E é uma notícia importante em cima dessa informação. O Nino tinha representantes da Elenco Esportes até o fim do ano passado. E ele não queria fazer qualquer movimento para deixar o Zenit antes da troca dos seus representantes, até porque, se o fizesse, ele teria de repassar a comissão ou parte do negócio para os seus empresários com quem ele não trabalha mais. Agora, com um novo grupo de representantes, o Nino está aberto a novas propostas. O zagueiro já havia pedido para os dirigentes do Zenit para ser negociado. Ele entende que em São Petersburgo, na Rússia, onde mora, por conta do acordo com o Zenit, não há uma assistência adequada ao seu filho, que sofre de autismo. O Palmeiras fez uma primeira consulta em dezembro e a conversa não andou. O zagueiro segue como plano A do Palmeiras para a temporada de 2026. O grande problema, de acordo com o nosso palestra, site que acompanha o Verdão, é a pedida inicial do Zenit de 12 milhões de euros. Com uma observação importante, ele foi comprado do Fluminense por pouco mais de 5 milhões de euros. Os russos estão se especializando em fazer dinheiro com jogadores brasileiros, mesmo aqueles que não vão tão bem. Não é o caso do Nino, que tem jogado muito bem, mas pode garantir mais do que o dobro de receita para o clube russo. Com o Gerson aconteceu algo semelhante. O Gerson foi comprado por 25 milhões de euros e vendido por 27. Embora é verdade, o Zenit precisou pagar uma compensação financeira ao pai do Gerson com a negociação. Só para completar o noticiário, é o Verde registrar que o Palmeiras quer renovar o contrato de Gustavo Gomes. O zagueiro e capitão de 32 anos tem vínculo até dezembro de 27, mas a ideia é que ainda nesse ano esse contrato seja estendido. E esse é o vídeo de hoje, família Palmeiras. Vocês viram as atualizações do mercado da bola, do Verdão, Facincani falando bastante no seu canal e também no Esporte Sem Firula. E também um trechinho do Nicola, começando pelo Nicola, que ele falou no final aí, que eu já vou começar discordando, como o Facincani também tocou no assunto, sobre a renovação do Gustavo Gomes. Ele já tem uma renovação pronta, né? Ele vai ficar até 2027, pela idade dele. Tudo bem que o zagueiro ele tem uma longevidade maior, ele pode jogar até próximo dos 40. Você vê o Thiago Silva, se o cara se cuida, entendeu? Ele consegue manter um bom nível. Mas a gente está tendo algumas amostras nas últimas 2 temporadas, nessa principalmente, de alguns jogos, algumas pequenas falhas do Gustavo Gomes. Ele é importantíssimo na bola aérea, tanto defensiva como ofensiva também, mas o mano a mano ele não é o mesmo. Enfim, ainda é um excelente zagueiro. O nível do Brasil ainda tem bola. Eu acho que ele ainda jogaria bem esse, o outro ano. Enfim, até 2027, que ele tem um contrato. Mas eu não renovaria. São ciclos que se acabam. Ele talvez seja o maior zagueiro da história do clube, pelas conquistas, pela liderança. Mas, assim, seria uma forçação. Às vezes você renova com o cara e a torcida pega no pé se ele não vai bem. Então é melhor encerrar de cara com a lembrança de grandes conquistas, né, e vitórias, do que renovar e provocar uma situação dessa. Mas enfim, quem está lá dentro do Palmeiras, dirigentes, comissão técnica, que tem que saber disso, eles avaliam o atleta ali, como está a condição física, e eles sabem muito bem disso. Beleza? E sobre o Facincani, 2 informações importantíssimas sobre Nino e John Arias. Nino aí, aparentemente, está muito, muito próximo do Verdão. Está por detalhes. E ele seguiu a Leila Pereira no Instagram ainda. Enfim, jogadores que fazem isso, a gente sabe que, olha, é só vir. O Andrés Pereira foi a mesma coisa, seguiu a Leila. Então ele quer voltar para o Brasil. E o Palmeiras só precisa se acertar com os russos. Aí tem essa questão da cláusula que o Fluminense tem com ele, também com o John Arias, sobre essa opção, né, preferência de compra do retorno ao atleta ao Brasil. E como eles precisam resolver isso, conversar com o Fluminense, se o Fluminense realmente vai cobrir a oferta, enfim. O Palmeiras tem que dar uma compensação, se for necessário, pelos bônus, por exemplo, do John Arias, se ele não atingiu lá, paga o Fluminense, se acerta com o Wolverhampton e traz esses 2 excelentes jogadores. E sobre o Almada, ainda a história está meio quieta, meio morna, mas o Palmeiras ainda tem conversas. Então vamos aguardar os próximos dias para a gente saber quem vai vir para o Verdão, para a gente fortalecer a equipe e começar essa temporada. Beleza, turma? Esse foi o vídeo de hoje. Deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima.